Olá, sejam bem-vindos ao Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos sobre patrimônio arquitetônico. Nossos convidados participaram do 12º Congresso Internacional de Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico Edificado, realizado aqui na Unesp em Bauru. No programa de hoje nós recebemos o professor João Mascarenhas da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Professor, muito obrigada por sua participação. Obrigado, eu. Professor, dentro dessa dimensão do patrimônio, a questão histórica é de suma importância. E o senhor trabalha com a questão da história da construção. Eu gostaria que explicasse para a gente o que vem a ser essa dimensão da história. Certo. É uma disciplina recente que pretende, essencialmente, compreender como é que se construiu. Normalmente a história da arquitetura estuda o que se construiu, o que ia na cabeça dos arquitetos. Aqui é saber exatamente não só o que ia na cabeça de todos os operadores, não só arquitetos, construtores, empreiteiros, mestres de obras, trabalhadores da pé, qual era a sua formação, que livros é que liam, como era o seu processo de aprendizagem e depois como é que as obras eram realmente construídas, com que máquinas, com que técnicas, com que tipo de organização do trabalho. Portanto, é uma disciplina histórica que sai das fronteiras epistemológicas típicas ou estabelecidas, digamos, na maioria das universidades. Normalmente estão divididas por períodos: história contemporânea, história da Idade Média, história do Renascimento, ou história da arquitetura, história da engenharia, mas aqui é mais uma história é uma história complexa. Desse processo. Desse processo, dos processos construtivos, é isso. E nesse sentido, essa disciplina nova que o senhor colocou é uma disciplina nova dentro da universidade onde o senhor leciona ou numa dimensão internacional essa disciplina já aparece? É numa dimensão internacional, essencialmente. Começou-se a afirmar a partir dos anos 1960, 70, e com os congressos internacionais. O primeiro congresso internacional foi em Madrid em 2003. O próximo será o 5º Congresso Internacional em Chicago, em 2015, e é uma disciplina que interessa e que envolve normalmente pessoas. À partida, as primeiras que talvez mais se interessem são, às vezes, mais engenheiros ou mais arquitetos técnicos, mas depois historiadores sociais, historiadores da economia, arquitetos, com certeza. Eu acho que é particularmente interessante. É uma perspectiva, é uma construção da abordagem do mundo, da realidade, que corresponde talvez a uma necessidade nossa, neste momento, da cultura contemporânea, de talvez não olhar, de olhar para os processos, para olhar para uma história mais complexa. O senhor falou dessa necessidade de olhar o processo, então surge exatamente dessa demanda. A importância disso é de ressaltar uma outra perspectiva. Sim, diante dessa questão do patrimônio dessas construções. Exato. Não pretende retirar trabalho a ninguém ou investigação a ninguém. Eu penso que na academia, nas universidades, não é tudo é possível, mas deve-se poder discutir tudo, enquanto há liberdade ou enquanto há liberdade de pensamento. Então, estes exercícios intelectuais de olhar ou utilizar a história de uma maneira nova ou diferente, eu penso que são sempre bem-vindas e enriquecem as outras disciplinas da história e têm, com certeza, um output quase direto, por exemplo, no restauro e na conservação do património e da conservação da arquitetura, porque saber como é que se construiu um determinado edifício antigo, um determinado monumento, ajuda muito a decidir sobre a sorte desse monumento, sobre como intervir, onde intervir, compreender porque é que o monumento ou edifício está doente, ou de que é que padece. Os engenheiros e arquitetos hoje somos frutos da cultura construtiva do aço e do betão e somos preparados na universidade para construir de novo com essa cultura construtiva, com cimento Portland, com inertes, areia, água e com ferro, com aço, para fazer estruturas em betão armado ou só em aço, o que for, em aço e vidro. O problema é que mais tarde ou mais cedo, ou pelo menos muitos de nós, acabam por ter que intervir num edifício, numa pré-existência, que não foi construída com esses materiais. Então aí há um problema é um pouco como o pintor, faltam cores na palete.
E, portanto, abordar um edifício antigo só com as técnicas contemporâneas, só com os nossos conhecimentos, acaba por ser uma abordagem limitada, porque quem se interessa por dar continuidade a um edifício pode ser visto como um paciente que está mais ou menos achacado de moléstias ou precisa de se dar a vida. Pois é bom que o conheça a fundo e que conheça como um médico, deve conhecer a sua anatomia, como é que foi feito, como é que cresceu este pequeno. Pois conhecer como se construiu, como é que eram as técnicas antigas, como é que se faziam as coisas, ajuda muito e, se calhar, normalmente obtém-se melhores resultados. Depois decidimos melhor, ou seja. E aí esse impacto é super positivo na formação desses Sim, novos profissionais e não só da arquitetura. Com certeza. Eu tenho trabalhado e defendo que deveria ser parte do currículo académico, apesar, podemos dizer, pois a maioria do edificado no Brasil é mais da era do botão. Há de tudo, há edificado vernáculo, que é feito com pau a pique, com fibras vegetais próprias daqui. Mas eu acho que as pessoas deviam aprender na universidade como é que se faz com essas técnicas, apesar de não serem as técnicas normalizadas do mundo global, as modernas que a indústria da construção, que a indústria dos materiais impõe. Porque tal como muitos farmacêuticos e médicos, isto não é por desprimor nenhum dos profissionais, mas estão muito determinados a sua atuação determinada pelos medicamentos que estão disponíveis no mercado. A pessoa, quer dizer, o médico devia fazer um diagnóstico, encontrar a causa e tentar paliar, eliminar a causa da deterioração para que o paciente... O que se assiste muitas vezes é que o médico receita produtos químicos para que os sintomas desapareçam. Não vai propriamente fazer o diagnóstico da causa para tentar reduzir, eliminar a causa da enfermidade, da doença. O mesmo se refere aos edifícios. Portanto, as pessoas... Quem tem que tocar num edifício histórico devia estar preparado academicamente, com conhecimento, de como é que é a anatomia, dos edifícios, como é que se faziam os edifícios. Isso ajudaria muito e aumentaria, por um lado, o conhecimento, situaria muito mais o profissional de hoje da construção, seja arquiteto, seja engenheiro, situá-lo-ia muito mais no estado de evolução do que a indústria da construção hoje. A indústria da construção hoje é determinada pelo botão e pelo aço, mas o botão e o aço são coisas que começaram a dominar o mercado e têm efeitos que são difíceis de medir. Os filósofos da tecnologia, ou mesmo os sociólogos, têm dificuldade em medir os impactos de uma inovação como esta, que foi o botão armado. Mas nós sentimos-la todos os dias e uma das grandes influências foi a alteração da formação académica das pessoas. As pessoas são mono-orientadas para consumirem produtos, como os médicos e os farmacêuticos também consomem diretamente produtos da indústria química, farmacêutica. Os operadores da construção, pois, aplicam os materiais disponíveis pela indústria da construção, pela indústria de materiais disponível na sua zona, na sua região, no seu local, no seu país. Dentro dessa perspectiva, professor, para a gente poder encerrar, essa formação dá esse diferencial, garante novas expertises para esses profissionais para entender essa questão da história, e a contribuição para o futuro, né? Para essas novas construções que serão feitas e para até mesmo, como o senhor já citou, a questão da manutenção e da conservação desse patrimônio antigo. Bom, a maioria das vezes os edifícios são deixados cair, são deixados em grande estado de degradação, exatamente porque se perdeu a cultura da manutenção. Ou se mantém os edifícios com materiais que são incompatíveis. Conhecendo esses materiais antigos, esses materiais tradicionais ou locais,
nós não deixamos cair, se calhar, tão facilmente os edifícios, protegemos, sabemos exatamente quais eram as preocupações de manutenção dos antigos construtores e, portanto, vamos acabar, com certeza, por ter uma atuação muito mais sustentável do ponto de vista ambiental, económico, uma pegada ecológica muito menor, porque os edifícios continuam com as suas qualidades higrotérmicas de conforto, podem ser melhorados, com certeza, hoje cada vez há mais exigências de conforto, mas eu penso que é o entender a maneira como, durante milhares de anos, o homem foi conformando a natureza ao serviço da construção de espaço onde ele vive, ele fê-lo numa altura em que não havia mecanização. Portanto, era uma relação muito mais equilibrada, de relação com a natureza, agora construo, mas agora isto desfaz, mas eu posso reciclar, posso reutilizar. Portanto, num momento, numa época em que a sustentabilidade, a proteção do ambiente, da natureza é tão importante, pois eu acho que temos muito a aprender com traz uma dimensão sociocultural para a questão da construção. Completamente. Sim, sim. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação, que o senhor possa voltar ao Brasil e trazer novas demandas nessa nova área do conhecimento. Sim, senhora. Muito obrigado. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe as entrevistas sobre patrimônio arquitetônico na programação da TV Unesp em nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.